28 de abril, estamos aqui com o projeto Teatro Oficina de Brincadeira e Uberlândia. A peça é Dadinho, Arroz, Mamífero. Uma pré-estreia. Queremos agradecer a Funarte pelo apoio de Miriam Muniz. Olá, hoje eu vou falar sobre a peça Dadinho, Arroz, Mamífero. Prêmio Miriam Muniz, de suplência. Meu nome é Carlos Jansson, eu sou autor da peça, diretor, e vou remontar a peça. E por isso eu preciso retomar o conhecimento, o contexto do que foi feito e aquilo que eu ganhei com a vivência pesquisando dentro da filosofia e do teatro. Então, essa peça eu viajei com ela em Minas Gerais, com o financeiro da Funarte, no prêmio, e foi feita em Minas Gerais. E a peça são dois personagens, um casal, mas um casal que tem uma postura que eu alavanquei de uma contemporaneidade, e isso envolve aspectos da ciência, da tecnologia e da nova maneira de se pensar o contexto do ser humano nos tempos atuais. Eu coloco como se a gente estivesse entrando numa utopia antropoceno, que nele está inserido a filosofia líquida. Estamos em Patos de Minas, hoje, 10 de junho de 2007, um domingo, para fazer a segunda apresentação do Dadinho. Aqui com o seu Roberto e aqui a Luciane. Hoje às 20 horas. Diretor Carlos Jansson. Alteridade, uma intersubjetividade em que entre as partes existe um estranhamento, porque a gente está dentro de um mundo que nós somos ser no mundo, e ela dentro dessa estética que dá para se colocar como um pano de fundo, o simulacro das imagens. Nossa! Isso quer dizer que se eu mostrar o meu corpo aqui, você não vai ver nada? Morinha, pelo amor de Deus. Morinha pra matar minha fome. Porque a gente vive muitas imagens hoje, e dentro das tecnologias
que a ciência promoveu para a gente, que a gente desfruta da natureza e faz da natureza uma casa que a gente abusa dela, né? Na verdade, isso é o antropoceno, né? Que é a nova maneira de se ver o mundo, com uma influência muito grande da ação humana nela. A gente ainda vive aquela coisa que é do sujeito, né, tentando se achar nesse mundo. Já não é mais o eu, e sim a vivência do outro. Isso se tornou muito mais importante para o teatro também, porque a gente quer, a importância que a gente dá na vida do ser é a empatia que a gente tem com o outro, mas o outro não é o outro também, porque o sujeito dele está sobre um aspecto de singularidade que vai um pouquinho além de singularidade, porque nele tem um estranhamento. A gente pode dizer que existe um pouco do caos, ou no lado psicológico da loucura. Então a gente está dentro de um contexto de que o ser hoje ele é diferenciado e ele está dentro do contexto antropoceno, porque o mundo sempre foi muito caótico, mas agora ele é muito mais. E o cinema, que está buscando muito a distopia, né? O tópico já não faz mais bagagem para a nossa metafísica. Então a distopia, Posso pegar as estrelas com a mão. a gente tem uma estrutura que na verdade não é estrutura, né? Ele é cheio de energias, adversidades, e que o outro, um com o outro, não se completa, a gente só estranha, né? E esse estranhamento na arte começou a se tornar muito mais forte, muito mais interessante. Então a ideia do dadinho arroz mamífero, quando eu montei, continua sendo a mesma. Lá eu fiz o texto por uma intuição, tá? E não é que essa intuição é certeira, porque realmente o texto bate com o que eu estou falando agora, né? Ele tem uma coisa que veio em mim, de uma captação de mundo, né? E isso fez com que eu tivesse um caminho acertado. Claro que eu vou ter que trabalhar isso, né? Muitas vezes as pessoas não vão entender muito bem o que eu, né? Porque o personagem, quando a gente for trabalhar os atores, o personagem ele tem que ter esse estranhamento, né? Que eu vou puxar, né? Não é
é uma tentativa de fugir da consciência do eu, mas é por aí, certo? Então eu fico por aqui, senão o vídeo fica muito grande. Abraço. Esse é claro que eu estou falando de uma forma que poucos vão entender, né? Mas é uma forma de olhar de forma didática aquilo que eu estou fazendo. Abraço. Será que está bonito? Parece que posso pegar as estrelas com a mão.